uma das maiores riquezas que Deus nos deu é a nossa liberdade. O poder de escolha que nós temos pode transformar nossa vida em uma vida extraordinária na presença de Deus. E eu te convido agora a meditar comigo nos próximos minutos sobre esse tema. O Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, nos traz o relato da história mais importante, o nascimento de Jesus Cristo. Sabemos que ele nasceu, morreu, foi crucificado, ressuscitou e ele voltará um dia para nos buscar. Mas eu quero meditar com você hoje no capítulo 1, que está escrito assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria desposada com José, antes de se juntarem, achou-se concebida pelo Espírito Santo. Uma das coisas mais interessantes que eu observei nesse capítulo, e eu gostaria muito que você meditasse, é como nossa vida muda totalmente quando Jesus chega. Quando Jesus entra na vida de uma pessoa, pode ter certeza que tudo ali vai ter mudança. Maria era namorada de José. Ela, de repente, ficou grávida. Então, no versículo 19, ele diz: Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. É claro que nós temos os nossos planos. Maria, como uma adolescente, ela tinha sonho de se casar. Ela era namorada de José. Mas Deus tinha outros planos para a vida dela. Então, José, quando descobriu que Maria estava grávida e o filho não era seu, ele não quis difamá-la. Ele não quis sair por aí dizendo para todo mundo o que tinha acontecido. José foi um cara discreto. Mas ele, no primeiro momento, ele a pensou em abandoná-la. Mas, no versículo 20, o anjo aparece e diz: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela é gerado é filho do Espírito Santo. Deus não é Deus de confusão. Quando ele projetou para Maria esse filho, que haveria de nascer e ser o nosso Salvador, o Senhor avisou José: José, esse filho não é seu, mas ele foi concebido pelo Espírito Santo. Então, no versículo 21 ele diz: E ela dará à luz a um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo do teu pecado. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho e chamá-lo Emanuel. E José, despertando do sonho, fez como o Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. Veja bem que José pensou em ir embora, mas o anjo apareceu e avisou que era filho do Espírito Santo. José ouviu a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus chega em nós, ela tem que mudar as nossas atitudes. Nós temos que estar atento ao que a palavra de Deus diz. José aceitou a palavra de Deus. Ele aceitou o que o anjo disse a ele. E a partir daí a sua vida mudou totalmente. O que era para ser uma vida simples, como de todo mortal, virou uma vida extraordinária. Porque é isso que Deus faz na vida de uma pessoa quando ela aceita o propósito de Deus na vida dela. José sabia que a sua vida a partir daquele momento iria mudar completamente. Ele ia se tornar esposo e aquele filho que era concebido pelo Espírito Santo ia se tornar o seu filho. Então José ouviu a voz e, mesmo sabendo diante de todas as situações que ele ia ter que viver, ser esposo, ser pai, José obedeceu. José obedeceu a palavra de Deus, ele ouviu a palavra de Deus e obedeceu. Ele aceitou os propósitos de Deus na vida dele. José fez o que nós deveríamos fazer, ter uma postura igual a de José. Aceitar os planos de Deus para a nossa vida. Aceitar os propósitos de Deus na nossa vida. E a partir disso aí, vivermos o extraordinário.
quando nós resolvemos obedecer a Deus, quando nós aceitamos incondicionalmente todos os seus projetos para a nossa vida, nós alcançamos o extraordinário de Deus. O último versículo do capítulo 1 fala: e não a conheceu até que deu à luz o seu filho, o primogênito, e pôs o nome de Jesus. José teve disciplina. Ele soube respeitar todos os tempos. Ele só tomou Maria como a sua esposa de fato depois que Jesus Cristo nasceu. Que essa palavra hoje possa falar grandemente ao seu coração. Que você venha ter uma postura diferente diante de Deus. Acatar a palavra de Deus na sua vida. Aceitar os propósitos de Deus na sua vida. Porque quando você aceitar, você vai viver o extraordinário. Você não vai viver a vida que você projetou, mas você vai viver além do que você possa imaginar. Porque a palavra de Deus fala que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou pedimos, segundo o seu poder que opera em nós. Que os propósitos de Deus se cumpram na tua vida. Em nome de Jesus. Nasce